Meus amigos, publiquei esta semana aí no YouTube um vídeo do irmão Rubens, um canal que eu acho que nem existe mais. É o Verdade Oculta. Existem outros Verdade Oculta aí, mas não são mais do irmão Rubens, eu acho que não tem mais ele. Falando sobre a história dos romanos e a história da Bíblia. Como é que a Bíblia chega até nós. É um documentário onde ele mostra desde a formação dos povos que criaram a Bíblia até a Bíblia chegar na nossa mão. Isso que ele falou, eu já havia falado aqui no meu canal várias vezes sobre os erros que estão na Bíblia. Mas não sobre essas coisas que, sabe, a pessoa fica dizendo, aqui está dizendo uma coisa, não. Estou mostrando os erros de tradução e transliteração que foram cometidos por São Jerônimo. E que a Igreja Católica cometeu o maior pecado. Não se podia copiar de outra fonte que não da Vulgata. Não dá para copiar da Septuaginta. Já falei várias vezes a respeito disso. Hoje eu venho colocar para vocês um outro trabalho, também do Rubens. Por que eu estou colocando trabalhos dele? Porque ele é um dissidente de igrejas protestantes. Se eu não me engano, ele era das Testemunhas de Jeová, eu acho. Se eu não me engano, ele era Testemunha de Jeová. E olha, eu venho contar a história dele aqui, porque como é que ele muda de ideia. É importante vocês saberem como é que ele muda de ideia. E hoje ele vai falar sobre Lúcifer. É interessante, hoje ele vai falar sobre Lúcifer. Como eu disse, esqueçam a visão religiosa dele. Prestem atenção nas informações que ele dá e da onde ele está tirando aquelas informações. É isso que importa. A visão religiosa, ele tem a dele, você tem a sua, eu tenho a minha. Isso não importa. Não importa muito a visão religiosa. Todas as religiões levam a um mesmo caminho. O importante é seguir da forma correta, é entender o que está acontecendo e saber de quem estamos falando. E isso o irmão Rubens sabe e vai passar para vocês. Não é para quem segue o meu trabalho, não há nada de novo no que ele vai falar. Mas vocês vão ver que não é só eu que falo, porque tem muitos bruxos por aí que dizem que eu sou louco. Porque eles não querem aceitar a verdade, eles não querem, eles preferem seguir nessa doutrina mentirosa que vem há muitos anos sendo colocada na nossa cabeça. Eles preferem seguir essa doutrina mentirosa, ninguém quer estudar, aí eles vão para tudo que é lugar fazer vídeo falando de Satanás, de Lúcifer, que eles são adoradores, eles não sabem nem o que estão dizendo. Eles não sabem, e está aí agora, eu vou mostrar para vocês, um protestante falando aquilo que eu venho falando há muitos anos aqui nesse canal. É claro que tem um detalhe que ele não vai contar, mas que depois, num próximo trabalho, eu venho contar e venho contar por que ele não fala. Tá bom? Mas que eu já falei no meu canal aqui. Eu já falei aqui. Mas ele não vai falar, ele vai omitir. Porque para ele fica ruim explicar isso. Ele faz uma pequena colocação aí durante o trabalho dele, mas ele não fala sobre o assunto de forma pegar embasada na Bíblia e dizer, isso aqui é assim, assim. Não, você não fala, porque para ele fica ruim. Para a religião dele fica ruim. Para mim não tenho religião. Não tenho religião. Presta atenção, eu não tenho religião. Eu faço adoração a diversos deuses e a diversas entidades, diversas divindades. Ele não, ele tem um único. Então, ele não pode, de forma nenhuma, mostrar algumas coisas, porque senão ele vai ficar perdido. Então, ele só nega essa informação. Mas que depois de colocar esse vídeo, eu venho contar a história, um pouco da história dele, de como é que ele desperta, porque ele desperta. Ele desperta, em um momento da vida dele, ele desperta e começa a ver que tudo aquilo que está sendo ensinado para ele está errado.
E ele desperta quando ele vai começar a ensinar. Mas eu venho contar isso uma outra hora. Então fiquem aí com o irmão Rubens falando sobre Lúcifer, a visão de um protestante, de um ex-protestante. E na verdade, ele é que nem eu. Ele não tem religião. Acreditem, ele não tem religião. Ele tem a fé. E a fé não tem nada a ver com religião. Fiquem aí com o irmão Rubens. Bom vídeo para vocês. Um abraço. O nosso vídeo Pergunta sobre Lúcifer continua sendo um dos mais comentados. Isso porque já há muito tempo está incutido na cabeça das pessoas que passam a conhecer o Evangelho, que passam a conhecer a Bíblia, que passam a conhecer a Palavra de Deus, de que Lúcifer é o diabo. Por outro lado também, os que servem diretamente a Satanás e que são discípulos hoje daqueles do passado que criaram essa teoria, essa falsa teoria de que Lúcifer é o diabo, claro, eles reforçam essa tese, porque, volto a dizer, são discípulos daqueles que outrora criaram essa fábula. E os evangélicos, muitas das vezes, falam, poxa, não pode ser mentira, se até os próprios satanistas defendem Lúcifer como diabo. Como é que vem agora o irmão Rubens dizer que Lúcifer não é o diabo? Bom, você tem duas opções. Você acredita no homem, seja ele pastor ou satanista, ou acredita na palavra de Deus. Mas, irmão Rubens, então por que os pastores não falam que Lúcifer não é o diabo? Meu amado, chega num cantinho, chega no gabinete de um pastor que tem estudado, que tenha conhecimento realmente da palavra. Chega pertinho dele, só no ouvido dele, e pergunta assim: meu pastor, Lúcifer é o diabo? Ele vai dizer a você que não é, ele sabe que não é. O que os pastores fazem hoje, e aí eu chamo de administradores institucionais, porque cada um administra a sua instituição, eles não querem que suas denominações fiquem vazias. Eles não podem falar a verdade. Por que eles não podem falar a verdade? Porque se ele falar a verdade quanto a Lúcifer, os templos ficarão vazios. E o templo vazio representa a falência do sistema. Não vai ter mais dinheiro para sustentar toda aquilo que foi montado. E é por isso que eu posso pregar a palavra e falar a verdade que está nela. Por que eu posso falar a verdade que está na Bíblia? Por que eu posso falar a verdade que está na palavra de Deus? Porque eu não tenho um público que fica atrás de mim me dando dinheiro. Eu não peço um centavo de ninguém. Então eu não tenho compromisso com o dinheiro, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Eu posso chegar para você aqui e falar o que está aqui e te mostrar. Tá certo, meu amado? E é isso que eu tenho feito. Enquanto eu estou mostrando a verdade oculta no mundo, a verdade oculta dos senhores do mundo, dos Illuminati, daqueles que controlam o planeta, eu sou recebido por todos muito bem. Mas no momento em que eu mostro a verdade que está oculta, não aqui, porque aqui não tem verdade oculta, mas oculta atrás de pregações, atrás de doutrinas, para manter o sistema, quando eu chego a esse ponto, aí eu incomodo. Aí eu passo a ser taxado de herege. Mas eu quero agora fazer com você um raciocínio aqui à luz da Bíblia. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia também e que você analisasse comigo esse contexto todo sobre a questão de Lúcifer. E nós vamos ver se Lúcifer é o demônio ou se Lúcifer não é nada. É apenas uma estrela no céu. Vamos ver aqui à luz da Bíblia. Se for preciso também, hoje temos internet. Não é fácil nos enganar mais hoje como enganava antigamente. Nós vamos para a Vulgata. Na internet tem a Vulgata, que é de onde saiu a Bíblia latina. Nós temos a Vulgata. Então nós podemos também partir, se precisar, para a Vulgata e ler na Vulgata, né? Porque lá está Lúcifer mesmo, e não aqui como na Bíblia. Porque na nossa Bíblia e nas nossas traduções não tem Lúcifer. Não tem, porque Lúcifer, na verdade, foi uma tradução feita por São Jerônimo, católico, há muito tempo atrás. Ele entendeu que a estrela d'alva, aquela que você conhece, que é o planeta Vênus, que o nome dela seria Lúcifer, porque é portadora da luz a estrela. É isso. E os reis antigos, todos os reis basicamente,
Eles se achavam o próprio Deus. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. E assim eles se consideravam algo mais majestoso que eles podiam contemplar. E nesse caso, era a estrela da manhã, a filha da alva. Lúcifer, estrela d'alva, Vênus. Eles se diziam essa estrela, eles traziam para ele a honra, esse título de Lúcifer, porque era uma honra para eles ser chamado de Lúcifer, o portador da luz, Deus, a estrela, era essas coisas. Essa grande confusão foi feita, meu amado, justamente para tirar a glória de Deus, para tentar tirar a glória de Deus. Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui nesse momento, porque mais à frente eu vou tocar nesse assunto. Toda essa questão de Lúcifer, essa confusão que São Jerônimo fez, e que está até hoje enraizada aí, foi criado com um único propósito: tirar a glória de Deus, tirar a honra de Deus. A Bíblia fala, a minha honra não darei a ninguém. E essa confusão, ela teve esse propósito único: tirar a honra de Deus e dar outra coisa. É como, por exemplo, chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso é tirar a honra de Jesus. A palavra de Deus é Jesus, meu amado. Está escrito aqui, ó. Não é aqui que nós cremos? É, eu também creio, claro. É nesse livro que eu creio. É minha regra de fé e conduta. Aqui está a palavra de Deus. Nesse livro. A Bíblia Sagrada. A conhecida Bíblia Sagrada. É o título do livro, olha. Olha aqui, se não é. Olha aqui, meu. Bíblia Sagrada, não é? Então, essa é a Bíblia Sagrada. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, ele diz que a palavra de Deus é Jesus, é o Verbo. Porque são três que testemunham: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Assim está escrito. Então, a palavra é Jesus, não é a Bíblia. Te falar que o livro, a Bíblia Sagrada é o livro, olha aqui, ó. O livro tem nome? Tem. Olha o nome dele aí, Bíblia Sagrada. Esse é o nome do livro. Isso aqui não é um objeto sagrado. Isso é um livro chamado Bíblia Sagrada. Esse livro chamado Bíblia Sagrada, ele não tem a honra de ser Jesus Cristo. A honra de ser a palavra é de Jesus, meu amado. Nós não podemos tirar a honra de Jesus para dar para o livro. E também não podemos tirar a honra de Deus para dar para Satanás. Com a história de Lúcifer, você vai ver, é isso que acontece. É tirar a honra de Deus e dar para Satanás. Dizer que Lúcifer, que demônio é Lúcifer, que um dia ele foi bom. Que um dia ele habitou no céu, que foi maestro, que foi regente, que foi não sei o quê. Que um dia ele foi bom e depois ele ficou ruim. Pô, só há um bom, é o Pai que está no céu. E ele é bom de acordo com a justiça dele, não a nossa. A nossa é trapo de imundícia. Então, meu amado, essa questão de Lúcifer, ela é muito polêmica. Por quê? Porque o protestantismo, ou o evangélico, ou a religião evangélica, ela herdou essa cultura de Lúcifer da Igreja Católica. Não só essa, mas outras também. As próprias liturgias, né, dos cultos são parecidos com o da Igreja Católica, não são diferentes. Se você observar, tem muita coisa na Igreja Evangélica que é parecido com a Igreja Católica. E é claro, foi da Igreja Católica que saiu a religião evangélica. Você está entendendo? Não a sã doutrina bíblica de Atos dos Apóstolos, das cartas e do Novo Testamento. Não, claro que não. Mas a religião evangélica saiu da Igreja Católica, isso é incontestável. Foi Martim Lutero quem fez a separação. Então, muitas coisas da Igreja Católica permanecem até hoje. A questão de Lúcifer também permanece. Permanece e está enraizado. E hoje qualquer um que fala o que eu estou falando é tido como herege. Porque estão todos na contramão da palavra de Deus. Porque foi ensinado errado fora da palavra. Eu vou aqui fazer um exercício no próximo segmento das passagens bíblicas que essa história foi montada em cima dessas passagens para que a gente faça uma reflexão. O que acontece, meu amado? A questão de Lúcifer, para ter respaldo, como a gente aprende desde pequeno na escola dominical, ela tem que ser costurada aqui dentro como uma coxa de retalhos. É pegar um pedacinho de cada lado e tentar juntar tudo, para poder dar respaldo, porque senão não tem. Porque a Bíblia hora nenhuma diz, no princípio havia lá um anjo que Deus fez, e esse anjo no princípio era o cantor, era o maestro, e nesse momento ele se rebelou. Não tem isso na Bíblia, senão essa descrição não existe isso, meu amado. Isso não tem na Bíblia. Existem pedacinhos aqui, ali e lá que se junta tudo para dizer, para se costurar essa história que não existe. Simplesmente não existe. Mas no final desse exercício bíblico, você vai ver ainda a quem pertence o título de Lúcifer. Não se assuste.
Já que aprendemos há muito tempo de que Lúcifer foi um anjo de luz, que esse anjo era regente do coral, que esse coral estava no céu, que depois houve uma rebelião e que depois caiu esse demônio com a parte dos demônios, e esse diabo, que é o Lúcifer, foi lançado na terra e tal. Então vamos procurar na Bíblia sobre isso. Vamos fazer aqui um rastreamento. Vamos buscar os textos bíblicos nos quais essa doutrina de Lúcifer foi então embasada. Vamos fazer isso, meu amado, porque você vai ver que na verdade não há Lúcifer. Não há essa pessoa, essa personalidade chamada Lúcifer. Esse ser, né, demoníaco ou humano, ou o que for, não há. Vamos procurar, portanto, seguir então a trilha dos versículos em que são usados para embasar a questão de Lúcifer. Você abra, por favor, em Ezequiel. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Abre em Ezequiel no capítulo 28. Você vai ver a epígrafe, que é o título dado a esse segmento da palavra, onde diz: profecia contra o rei de Tiro. Profecia contra rei de Tiro. E muitas pessoas até dizem, porque é uma profecia de dupla referência. É sobre Tiro, mas é sobre também o Satanás. Vamos ver, meu amado, e você verá que não tem nada aqui que se assemelha com a figura de Satanás, com a personalidade de Satanás. Você vai ver que não tem algo assim que tu diga, parece com a atitude de Satanás ou com algo... Não tem aqui, você vai ver agora. Vamos ler na íntegra aqui. Essa é a profecia contra o rei de Tiro, tá bom? Capítulo 28, verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Esse mares aqui, meu amado, é a população, viu? São as pessoas, a multidão de pessoas. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que me possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da sua sabedoria, no seu comércio, aumentaste o seu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Nota-se que o rei de Tiro era bonito, tinha resplendor. Nota-se que ele era sábio, que ele sabia comercializar e por isso multiplicou o seu comércio e também as suas iniquidades. A cova te farão descer, e o rei de Tiro vai morrer, e morrerás da morte dos transpassados, no meio dos mares, no meio da população, né? Dirás ainda diante daquele que te matar, dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpasse. Ele era homem, o rei de Tiro é homem, não é uma entidade satânica. De morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor. É uma profecia. Olha, eu, Senhor, falei, você vai morrer da mão de estranho. Você é um cara que, poxa, eu dei toda a riqueza, dei tudo, permiti que você fosse o rei, que mandasse em tudo, em muitas águas, em muitos mares, em muitas pessoas. Mas você está fazendo tudo errado, então agora você vai morrer assim assado. É uma profecia. Tá certo? Agora daqui para lá não é mais profecia. A profecia já se cumpriu. Daqui para cá, olha o título. Lamentação sobre o rei de Tiro. Presta atenção, meu amado. Não é profecia de dupla referência, é coisa nenhuma. Lamentação sobre o rei de Tiro. Não deixem de ensinar errado. Vamos ver qual é essa lamentação? É sobre Satanás, meu amado? Não, é sobre o rei de Tiro. Irmão, mas o rei de Tiro é figura de Satanás. É figura de Satanás o rei de Tiro? Vamos ver se é. Vamos ver se tem alguma coisa que Satanás tem a ver ou parecido com o rei de Tiro. O que, na verdade, meu amado, o que tentam dizer dessas coisas aqui, essa história criada há muito tempo atrás, por Jerônimo na Igreja Católica, e que foi sustentada
durante todo esse tempo, é querer tirar a glória de Deus. É querer tirar a glória de Deus. E o Senhor fala: a minha glória não darei a ninguém. A minha honra é minha, não dou a ninguém. É assim que fazem com a própria Bíblia, tentando tirar a honra de Jesus. A Bíblia diz que a palavra é Jesus. Então nós não podemos de maneira nenhuma dizer que a palavra é outra coisa além de Jesus. É tirar a honra de Jesus, não é verdade? Vamos em frente, vamos ler Lamentação sobre o rei de Tiro, capítulo 28, verso 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. E dize-lhe, aqui levanta ali uma profecia ou uma lamentação, meu amado? É lamentação, não é? E dize-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O rei de Tiro, era ele que era juiz naquela época, naquele local. Ele era o aferidor da medida. Era ele quem dizia o que era certo e o que era errado. Satanás nunca teve essa honra de ser aferidor de nada. Ele foi homicida desde o princípio, assim está escrito e dito por Jesus, e assim eu creio. Não parece com Satanás, observe bem. Satanás é cheio da sabedoria para fazer o mal, meu amado? É sábio quem faz o mal? Isso é da honra que Satanás não tem, dizer que ele é sábio. Você não pode dar essa honra. O profeta não deu essa honra e Deus muito menos daria essa honra a Satanás, de dizer que ele é sábio. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, aferidor em formosura. O rei de Tiro devia ser um homem lindo, por isso que ele se achava a estrela da manhã, a coisa mais linda que tinha na época. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Isso aqui, meu amado, não é literal. Isso não é de forma literal que ele estava no jardim do Éden. Isso aqui o Senhor está representando da forma em que o Senhor deu riquezas a ele, consentiu que ele prosperasse na vida material. É isso que o Senhor está falando. Isso não é literal. Porque o rei de Tiro não estava no jardim do Éden, e muito menos Satanás. Quando ele esteve no jardim do Éden foi a serpente, a velha serpente, o diabo. Mas Lúcifer, e não existe, a estrela d'alva nunca esteve no jardim do Éden. Você está entendendo? E quando ele estava no jardim do Éden, não era como rei, como rico, como bonzinho, não. O diabo, quando estava lá, era como o diabo mesmo, era a serpente, assim que está escrito na Bíblia. Então, mais uma vez, você vê que não é Satanás aqui. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Aí fala as pedras aqui, né? Sodoma e tal, topázio, jaspe, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, no dia que Deus fez esse rei, né, que desde o ventre da mãe dele, no dia que ele foi concebido, já tinha essas coisas preparadas para o futuro dele, porque era assim que estava já organizado para que ele fosse o rei de Tiro. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afoguetadas, andavas, é mais uma metáfora aqui. É mais algo que não é literal. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Meu amado, tem outra passagem bíblica qualquer que fala que o diabo era perfeito? Não. Então aqui não pode se assemelhar ao diabo em passagem bíblica nenhuma. Não tem como fazer essa semelhança. Porque desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti, não tem isso na Bíblia. Você vai ver que não tem. Nós vamos fazer um scanner completo aqui, você vai ver que não tem falando que o diabo era perfeito. Então não está assemelhando ao diabo. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. O diabo teria comércio, meu amado? Ele teria como se encher de violência? Ele sempre já foi cheio de violência? Pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. É sim. A profecia contra o rei de Tiro é essa aqui. É saída do reinado dele, é perder o reinado. Farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afoguetadas. Aí mais uma metáfora. Por que o Senhor fala dessa forma com ele, de forma de linguagem metafórica, vamos dizer assim? Porque ele próprio falava isso, ele se dizia a estrela da manhã, a filha da alva. Então Deus estava tratando ele justamente do jeito que ele entendia de ser tratado, né? Com essas metáforas aqui. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura,
e corrompeste a sua sabedoria. O diabo era bonito, meu? Tem isso na Bíblia em algum lugar dizendo que ele era bonito? Aonde está dizendo que ele era bonito para essa passagem aqui se coadunar com aquela passagem? Não há essa outra passagem dizendo que o diabo era bonito. Então não era o diabo. Não há outra passagem dizendo, o diabo era bonito, ele era um anjo de luz. Onde é que está escrito? Não tem, meu amado. Não tem lugar nenhum escrito isso. Então, aqui não está falando do diabo, está falando do rei de Tiro, porque ele era bonito mesmo, ora. Estou no 18, tá? Pela multidão, quem não viu outro vídeo, assista o vídeo anterior. Ezequiel 28, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti. Te tornei em cinzas. O diabo foi tornado em cinzas, meu amado. Ou o diabo está por aí ainda? Claro que o diabo está por aí, não foi tornado em cinzas. E aqui já tornou, porque a profecia foi lá atrás, no capítulo 28, profecia contra o rei de Tiro. No capítulo 11 virou lamentação contra o rei de Tiro. A profecia já foi, já se cumpriu. O rei de Tiro já morreu, já virou cinza, eu te tornei cinzas. Deus tornou já o diabo em cinzas? Então não é o rei de Tiro. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. E o diabo não tem comércio, cara. Não vende, não compra nada, ele só faz arruaça. Não é um ser humano para ter comércio. Quem era ser humano era o rei de Tiro, só que morreu. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Um grande espanto te tornaste, nunca mais será para sempre. Aí depois vem profecia contra Sidom, profecia contra o Egito. Aí segue as profecias. E nenhum desses outros também era figura do demônio, não. Podemos dizer até assim, olha, eles faziam a vontade de Satanás. Não tem como negar. Eles não eram de Deus, era de Satanás, tudo bem. Agora aqui, o que está falando aqui, Deus está falando para ele e automaticamente, supostamente contando uma história sobre Satanás, isso não tem cabimento. Não tem cabimento nenhum. Então, meu amado, eu quero ver com você aqui, porque as pessoas falam, não, mas o diabo foi jogado do céu. Jesus disse isso. Jesus falou que viu o diabo sendo jogado, que ele caiu como um raio lá do céu. Meu amado, Jesus é louco? Jesus é maluco? Jesus vai estar falando aqui de uma coisa e de repente falar um trechinho pequenininho de uma coisa que aconteceu. Lá, claro que não, meu amado. Jesus não está falando sobre isso não, isso não existe. Isso é uma coxa de retalho. Vamos abrir nessa passagem que está em Lucas. Vamos ler o 14, Lucas. Ele começa assim, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Pô, aqui Tiro, se fosse Tiro o rei de Tiro, fosse o demônio, como é que o demônio teria menos rigor? O demônio vai ter menos rigor do que a nação de Israel, que ele está falando aqui? Ele está falando aqui contra a nação lá, contra as pessoas que não aceitaram ele. Está entendendo? Aí eu pergunto a você, vai ter menos rigor para o demônio? Ele fala aqui, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Se o rei de Tiro é o demônio, a figura do demônio, então ele está falando automaticamente que para o demônio vai ter menos rigor. Mas não vai, porque o rei de Tiro não é o demônio. Não é esse Lúcifer, não é Satanás. Nem Lúcifer é Satanás, está tudo confuso. Eles confundiram tudo. É na confusão que se tira proveito, meu amado. É apagando as luzes que se saqueia todo mundo numa festa. É dando uma trombadinha de frente, outra de lado, que os garotos de rua roubam as pessoas, porque criam uma confusão, eles metem a mão na carteira nessa confusão. E também com Lúcifer é isso, há uma confusão formada, para se tirar proveito. Vamos seguir aqui, do 14 vamos para o 17, olha. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhe, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião. O que aconteceu? Os discípulos não tinham expulsado o demônio ainda, isso era novo para eles. Você está entendendo? Era uma atividade nova expulsar demônio. E os discípulos ficaram maravilhados, falando, Senhor, até os demônios nos sujeitam. E Jesus fala, eu estava daqui e eu via quando Satanás caiu como um raio lá para poder invadir aqueles corpos lá, que você expulsou eles de lá. É isso que Jesus está falando. Ou Jesus é maluco, é Pinel?
Os discípulos estão falando uma coisa, Jesus fala assim, eu vi lá no princípio, lá, quando Deus expulsou ele lá, que ele era o querumbi ungido, que ele era o regente da orquestra. Jesus é maluco de estar falando de um assunto e mudar para outro? Claro que não, meu amado. Jesus está falando naquele momento ali. Olha só, é como você falar assim, ó. Rapaz, eu vi um incêndio que estava lá, a casa pegando fogo. Aí você fala, eu vi o carro de bombeiro passando aqui para ir lá para agora. É isso, é esse assunto que ele está falando. Isso é óbvio. Está entendendo, meu amado? É porque eles costuraram essa história de Lúcifer numa coxa de retalhos. E aí pega um pedacinho de cada lado, sem contexto nenhum, sem nexo, para dizer que é isso que eles querem dizer. É assim que eles fazem para tomar dinheiro de todo mundo há muito tempo. É conjecturando coisa que não tem como conjecturar. E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Ele já fala assim, eu vi Satanás caindo do céu. Já fala vi, não é via. Está escrito aqui, eu via. Eu via porque, não, você está certo. Os demônios estavam ali, vocês não expulsaram? Claro, eu estava aqui, ó. Eu via Satanás caindo lá, vindo naquelas pessoas e se possuindo delas, com seus demônios ali. Você expulsou aqueles demônios, está certo. É isso. É isso. Outra parte que eles usam também, mas o anjo Miguel foi quem contendeu com esse dragão e jogou o dragão lá de cima, o diabo, lá no céu. Eles misturam tudo, aí vai lá no Apocalipse falar do futuro, meu amado. Apocalipse está falando do futuro e é uma sequência de fatos. Eu vou ler com você onde eles falam aqui, ó. A mulher e o dragão, capítulo 12, vamos no verso 1. Capítulo 12, verso 1. Ouviu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 2 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida. Aí a mulher, então vamos lá, a mulher estava grávida, aí no 3, e viu outro sinal no céu, era um grande dragão, e viu também a cauda do dragão no 4, e deu à luz um filho à mulher no 5, e a mulher fugiu para o deserto no 6, e houve uma batalha no céu no 7, e Miguel e os seus anjos batalharam com o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso aqui, meu amado, houve uma sequência de fatos para isso acontecer. Repara bem, começa no 12. Ele está falando aqui, o João na ilha de Patmos, na revelação de Apocalipse, ele está falando de algo que vai acontecer em um instante, em um momento no futuro vai acontecer isso. Você está entendendo? É na 7ª trombeta que vai acontecer isso. Já foi tocada a 7ª trombeta? Não. Então isso ainda não aconteceu. Porque para haver essa batalha no céu, vai ter que uma mulher grávida ter dado à luz. Já deu à luz uma mulher grávida deu à luz lá no início do mundo? Antes dessa história de Satanás ser o anjo de luz? Claro que não. Essa mulher fugiu para o deserto lá no início do mundo, no início das eras, antes de Satanás, quando era anjo querubim ser jogado do céu? Claro que não. Isso ainda vai acontecer. Isso é um fato que vai acontecer. O anjo Gabriel vai contender com Satanás, que não é Lúcifer, e vai derrubar ele lá de cima quando a 7ª trombeta soar. Isso não tem a ver com o passado não, meu amado. Isso é ilusão. Falam isso para te enganar a vida toda, para costurar essa coxa de retalhos que Jerônimo, da Igreja Católica, São Jerônimo, fez a simboladeira toda lá atrás. Você está entendendo? Então, na verdade, não há no Apocalipse, que é o livro da revelação futura, falando de um momento no princípio do tempo. Teria que estar em Gênesis, por exemplo, mas não em Apocalipse, porque aqui fala de um fato que vai ocorrer, e esse fato vai ocorrer dentro de uma sequência. Você está entendendo? Se essa queda do demônio na briga com o anjo Miguel tivesse ocorrido no princípio, não haveria antes do princípio a mulher fugindo para o deserto, uma mulher ficando grávida, uma mulher tendo filho. Não haveria essas sequências que acabou culminando com essa batalha do anjo Gabriel, do anjo Miguel, que jogou lá de cima, né, essa serpente que é o diabo, né? Anjo Miguel. Então, meu amado, outras passagens que usam muito para poder embasar isso, de que Jesus via quando Satanás caía como um raio. Jesus não estava falando disso, definitivamente. Leia o contexto todo e você vai ver que não estava falando. O rei de Tiro não é, de maneira nenhuma, não é Satanás.
Vimos, portanto, que o anjo Miguel vai contender ainda com esse dragão, o Satanás, o diabo, a velha serpente do Éden, num plano futuro, após uma sequência de fatos, ao soar da 7ª trombeta. E não houve isso lá no princípio, como as pessoas ensinaram errado. Agora vamos ver na Bíblia onde aparecem de novo esses termos relacionados à estrela d'alva, ao que São Jerônimo chamou de Lúcifer. Você abra, por favor, a sua Bíblia na 2ª carta do apóstolo Pedro e vamos ler comigo. Vamos ler no capítulo 1, no verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em qualquer escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Na Vulgata, você vai para a Bíblia e procura. Na Vulgata, na versão do Jerônimo, está escrito bem assim, ó. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, e que até o dia esclareça, e Lúcifer apareça em vossos corações. Pedro está falando isso. Pedro está falando para que Lúcifer apareça em seus corações, segundo a tradução de São Jerônimo. Ele não está falando do diabo, meu amado. Ele está falando de quem detém o título de Lúcifer. É um título. De quem detém realmente o título da estrela da alva. Você está entendendo, meu amado? Esse título é buscado, ele é requisitado por muita gente. Satanás gostaria de ter esse título. Volto a dizer, assista o vídeo número 1, número 2, número 3 desse assunto. Assista a sequência. Os reis, eles se sentiam o máximo quando eram comparados à estrela d'alva, que São Jerônimo traduziu como Lúcifer. E Pedro aqui nos exorta, dizendo que Lúcifer nasça nos nossos corações. É Pedro falando, não é irmão Rubens, a qual você agora pode estar considerando um herege. Mas vamos mais adiante. Uma terceira vez há o Lúcifer. Em Apocalipse, capítulo 22, no verso 16. Vamos ler aqui, ó. Vamos ao verso 15, olha só. Ficarão de fora os cães, é muito famosa essa passagem, né? Os feiticeiros, capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Quem te ensinou a mentira, meu amado, está enquadrado aqui. E se você ensinar também sendo mentira, vai estar enquadrado aqui. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Olha quem eu sou. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o resplandecente Lúcifer. Olha Jesus falando. É a mesma estrela da manhã que está lá. É a mesma estrela da manhã de Pedro, de Isaías, a mesma estrela da manhã de Ezequiel. É o mesmo que eles traduzem por Lúcifer. Não é outro. É essa estrela da manhã que está aqui. Jesus pega esse título para ele, meu amado. Os reis da Babilônia queriam esse título? Queria. O título de portador da luz. Você está entendendo? Lúcifer, o portador da luz. Os reis da Babilônia, os reis do Egito, os reis do mundo antigo, todos queriam esse título para ele. Você sabe que Jesus tem vários títulos. Príncipe da paz, conselheiro, Deus forte. Não é verdade? Mas o único título que eu vejo aqui no Apocalipse, em que o Senhor Jesus requer dele, porque é dele, e não é de rei da Babilônia nenhum, e muito menos de Satanás, isso eu falei no primeiro vídeo, dão honra a quem não tem honra. A honra é de Jesus, é de Deus. Jesus fala isso, não sou eu que o herege, na sua visão, na visão de muitos aí, não. É Jesus falando isso. Olha aqui, ó.
Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Só que os anjos não estão testificando isso nas igrejas, porque não são as igrejas de Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Segundo a versão de São Jerônimo, da Vulgata, é o mesmo que dizer: eu sou o resplandecente Lúcifer, o portador da luz. Jesus falando isso, meu amado. Não sou eu, Jesus falando isso. É um título que Jesus próprio tomou para si, porque era dele. É difícil aceitar isso? É, porque o diabo colocou no coração de todo mundo que a verdade é o inverso. Mas, irmão Rubens, em Isaías 14, irmão Rubens, lá não fala disso tudo, Isaías 14? Vamos ler Isaías 14, meu amado, para a gente fechar esse assunto. Vamos ler. Então, 14:4, então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores. Aquele que feriu o povo com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, já descansa, já está sossegada toda a terra, até as faias se alegram sobre ti. Vamos lendo aqui, ó. O enfermo desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro. E vou ler aqui, ó. E tua vinda despertou por ti mortos, e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Para aí no 9, meu amado, para aí no 9, por favor. Isaías 14:9. Agora, olha o 10. Presta atenção, muita atenção para não te enganarem, meu amado. Olha a palavra de Deus falando 10. E todos eles responderão e te dirão. Vou voltar aqui para você entender no 4. Então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia. Deus mandando o profeta falar contra o rei da Babilônia. Agora no 10. E todos estes, os reis das Babilônia, os reis da Babilônia, te responderão e te dirão. Olha quem está falando agora. É a palavra de Deus ou é a palavra do rei da Babilônia? Quando eu digo para você que aqui contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, o que eu estou querendo dizer, meu amado? É para evitar essas confusões. Essa confusão aqui é criada por causa disso. Quem está falando essas coisas daqui para baixo é o rei da Babilônia. Isso não é Deus nem profeta de Deus. Você vai acreditar no que o rei da Babilônia fala? Se formos acreditar no rei da Babilônia, temos que acreditar também no Nécio, que diz no seu coração que não há Deus. Então a Bíblia diz que não há Deus. Porque quem fala lá é o Nécio, nós não acreditamos nele. Não é a palavra de Deus. Aqui quem fala são os reis da Babilônia. Os reis da Babilônia são dignos de crédito? O que eles falam? O que eles fazem aqui eu não vou nem ler. Você leia daqui para baixo. Mas eles estão fazendo aqui uma profecia profana, nojenta contra Jesus. É isso que eles estão falando daqui para baixo. São os reis da Babilônia falando, e falando algo nojento, algo pernicioso a respeito do próprio Jesus. É de Jesus que eles estão falando daqui para baixo. Falando uma profecia nojenta de Jesus. Porque eles são nojentos, porque eles são os filhos do diabo. Outra coisa, meu amado, diabo foi homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. Está escrito assim na palavra de Deus, dito por Jesus. Não é eu dizendo, não. Não é nem apóstolo, é Jesus dizendo. Ele tens por pai o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. O diabo sempre foi diabo, nunca foi anjo de luz. Nunca foi Lúcifer, meu amado. Isso é da glória que o diabo não tem, dizer que ele foi bom um dia. Tem que pisar na cabeça dele que ele nunca foi bom, esse cabra. Ah, porque Deus criou o diabo, então isso é outra história, meu amado. Não vamos querer aqui entrar nos desígnios de Deus. Deus é bom, a visão dele para nós e não de nós para ele. Já falei isso aqui em outro vídeo. Você procure ver para você entender melhor esse ponto. Tá bom, meu amado? Qualquer dúvida pode entrar em contato. Esqueça o que o homem te ensina. O homem não pode ensinar o certo porque ele é errado. Vai para a palavra e lê a Bíblia. Peça ao Espírito Santo, ele é o suficiente para poder te mostrar a verdade. Amém?